Boa tarde àqueles que nos ouvem através desse vídeo. Graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estaremos agora iniciando mais uma EBD em um formato diferente, que você possa acompanhar juntamente conosco os versículos que serão lidos da Palavra do Senhor, para juntamente crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, e também louvá-lo e engrandecer o seu nome. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto-chave que se encontra em Salmos 122, apenas o versículo 1. O Salmo diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um salmo muito conhecido e que a Igreja do Senhor e aqueles que gostam de meditar na sua palavra conhecem ele e às vezes o conhecem de cor. O salmista, ele está exprimindo a sua alegria, expondo a sua alegria ao ouvir de um grupo que estava indo à casa do Senhor, uma procissão que estava caminhando para louvar ao Senhor na casa do Senhor. E esse salmista, ele exprime a sua imensa alegria porque ele também tinha esse prazer de estar louvando e adorando ao Senhor no templo do Senhor, né? Hoje a nossa situação, a situação do Brasil e também do mundo, é uma situação nova para todos nós que estamos isolados e de certa forma presos em alguns aspectos no quesito irmos à casa do Senhor para adorar. E nós queremos meditar alguns instantes de como nós podemos e devemos continuar fazendo isso, adorando ao Senhor, independente de onde nós estivermos. O tema e o título que eu tenho colocado hoje é Adorando a Deus durante o isolamento. E esse versículo escolhido foi exatamente pela alegria que o salmista sentia ao saber que outras pessoas também estavam indo adorar ao Senhor. E gostaria de meditar então o que significa e o que vem a ser adorar e louvar ao Senhor, para que nós possamos entender que isso é um privilégio de todo cristão e de todo servo de Deus. Se nós consultarmos o nosso dicionário sobre o que é adorar, e que também está relacionado à adoração ao Senhor, nós vamos entender que é render culto ou homenagem ou veneração a Deus, a alguma divindade, no nosso caso, ao nosso Deus. Então, quando nós adoramos ao Senhor, nós rendemos culto a Ele, nós homenageamos ao Senhor, porque Ele é tudo para nós. Agora, temos um aspecto muito interessante e que às vezes alguns cristãos, infelizmente, acabam esquecendo o significado e a diferença que é a adoração e o louvor a Deus. Podemos colocar que a adoração ao Senhor, nós o adoramos pelo que Ele é. Veja só, se nós dizemos que estamos louvando ao Senhor, é um aspecto muito importante e interessante. E quando nós dizemos que estamos adorando ao Senhor, tem algo muito mais profundo e importante que nós devemos saber, que é que toda a nossa adoração ao Senhor
deve ser motivada pelo que Ele é, a sua essência, o seu ser. Ou seja, nós poderemos lembrar que Ele é um Deus de amor, um Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas, todo-poderoso, enfim, todas as qualidades que nós sabemos que a palavra de Deus apresenta do nosso Deus. Agora, qual a diferença que nós encontramos de adoração e do louvor a Deus? O louvor a Deus se baseia no elogio, elogiar. Então, quando nós louvamos ao Senhor nosso Deus, nós estamos elogiando Ele, nós estamos dizendo que Ele merece ser elogiado através de um grande exemplo nosso, que é o cantar. Então, nós cantamos ao Senhor e dessa forma o cantar é um tipo de louvor ao nosso Deus. Agora, veja bem, se nós sabemos que louvar a Deus é diferente de adorar a Deus, nós precisamos também saber que o seu louvor, por que o louvamos? Nós louvamos pelo que Ele faz por nós. Perceba a diferença que existe e que é muito importante nós sabermos disso. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é, pelo seu grande nome, pelo seu ser. E nós o louvamos pelo que Ele faz. E o que Ele faz por nós? Nós podemos citar várias coisas. As suas grandes maravilhas nas nossas vidas, os seus livramentos, os seus milagres que Ele realiza através da sua palavra, através dos seus instrumentos que Ele usa na nossa vida. Então, louvamos ao Senhor pelo que Ele faz nas nossas vidas. E isso é muito importante, nós lembrarmos esses aspectos para não misturarmos e para sabermos que tipo de Deus é o nosso Deus. Porque infelizmente muitos cristãos ainda hoje, eles têm uma defasagem, um conhecimento obscuro sobre quem realmente é o Senhor Deus. Não entendem na profundidade. Não que isso faça de nós ou da liderança aqueles que sabem muito mais do Senhor. Não, pelo contrário. Nós, todos os cristãos, devemos conhecer cada dia mais ao Senhor. Lembramos do versículo do profeta Oséias: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse período de isolamento, ele tem feito um distanciamento dos crentes em relação ao templo para adoração. Então, até antes da pandemia, principalmente aos domingos, vínhamos aos templos para louvar e adorar ao Senhor, que é o chamado culto público. Agora, a partir do início da pandemia, as autoridades acharam que o melhor remédio é o isolamento para evitar o contágio dessa doença que tem tirado muitas vidas. E esse isolamento também tem privado os crentes de irmos ao templo para louvarmos ao Senhor Deus no culto público. Por isso, o nosso texto de hoje, a nossa meditação, tem o foco de mostrar a você que é um cristão, que é um crente, e de mostrar a você também que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo de perto, que nós podemos e devemos adorar ao Senhor em todos os momentos, em todos os dias da semana. Não somente aos domingos, que é o principal dia de culto, normalmente em todas as igrejas, mas no nosso dia a dia, porque isso é importante e é dessa maneira que o Senhor quer que nós façamos. Por isso, então, nós vamos observar 3 pontos, 3 itens que estaremos desenvolvendo o nosso tema dentro desse aspecto que é adorando a Deus durante o isolamento.
Então gostaria que você observasse que o primeiro ponto que nós estaremos meditando é: devemos adorar a Deus todos os dias, não somente aos domingos. Nossa adoração ao Senhor deve ser todos os dias. E para isso eu gostaria que você meditasse comigo no que diz o Evangelho segundo João, lá no capítulo 4. Então você pode acompanhar na sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura do texto João, capítulo 4, versículos 20 ao 24, que diz assim: Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pois bem, veja, esse texto ele relata um encontro do Senhor Jesus Cristo com uma mulher que era samaritana. E nesse encontro, o Senhor Jesus se dirige a ela e ela também ao Senhor Jesus. Em determinado momento, a mulher, ela diz ao Senhor Jesus Cristo a diferença que existia entre os judeus e os samaritanos. Uns adoravam os judeus no templo e os samaritanos no monte. E ela interpela o Senhor Jesus, pergunta ao Senhor Jesus qual é o lugar. E o Senhor Jesus, ele tenta mostrar àquela mulher de uma forma muito especial que ela entende, e nós vemos isso nos versículos finais, que o local de adoração é em todo lugar. E para isso, era importante ela saber que o aspecto que o Senhor Jesus Cristo vem mostrar ao homem, ao ser humano de uma forma geral, é que ele precisa de arrependimento, perdão dos pecados, baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E para isso, o Espírito Santo estaria na vida de todo cristão, para dar condições de que todo servo de Deus que creu em Jesus Cristo tenha condição suficiente de adorá-lo em espírito e em verdade. E mais ainda, em especial para o nosso texto, que o local em que a adoração deveria acontecer poderia, a partir desse momento, ser em qualquer lugar que a pessoa estivesse. Então, a adoração nossa, ela não somente deve ser no dia principal de culto, mas todos os dias da semana. Quem adora ao Senhor durante os 6 dias, quem não adora ao Senhor durante os 6 dias na semana, mostra falta de preparação e dificilmente conseguirá fazê-lo de forma agradável ao Senhor no culto público de adoração a Deus. O que isso significa? Significa um aspecto muito importante que muitos cristãos às vezes não sabem disso, negligenciam, que é o quê? Uma preparação durante os dias da semana para que no dia do culto público nós possamos todos juntos adorar a Deus da melhor forma possível, com o maior prazer das nossas vidas.
Porque se você se prepara na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quando você chegar no domingo para adorar a Deus juntamente com a igreja no templo, você estará adorando ao Senhor com todo o seu coração, adorando ao Senhor com a sua alegria intensa, adorando ao Senhor, porque todos os dias você já se preparou para esse momento especial, e com certeza o Senhor Deus estará se agradando disso. Outro aspecto é, dentro desse mesmo item, adorando ao Senhor todos os dias, o livre acesso ao Pai, que foi concedido aos crentes por Jesus Cristo, permite a todos nós estarmos perante Ele em adoração, perante o seu altar, o adorando, pois Ele merece. A porta de acesso que o Senhor Jesus abriu, quando morre na cruz, ressuscita e volta ao céu, permite que aquele que crê nele tenha acesso direto ao Pai a todo instante, principalmente através da oração. Por isso, a oração é importante como uma preparação para nós estarmos no dia do Senhor, reunindo em igreja, como igreja, para glorificar ao Senhor Deus. O nosso viver diário deveria ter o foco, o nosso Deus, mesmo estando em nossos estudos, serviços ou quaisquer tarefas, adorá-lo e cantar louvores ao seu nome não deve e nem pode ser esquecido. Então gostaria de ler um versículo de Atos no capítulo 2, o versículo 46 e 47, que reflete a vida da igreja no início dela, como que era. E o versículo diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, olha só que interessante. Nós vemos aqui o reflexo da igreja no princípio. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Eles estavam reunidos no nome do Senhor Jesus, não só um dia em especial da semana, mas todos os dias, demonstrando a alegria intensa que cada um deles tinha pelo que o Senhor Jesus tinha realizado em suas vidas. O povo louvava ao Senhor Deus, reconhecendo que existia algo de diferente naquele novo surgimento, o cristianismo. E o Senhor abençoava em que todos os dias muitas pessoas estavam sendo convertidas ao nome do Senhor Jesus Cristo e fazendo parte da igreja do Senhor. Agora, se nós então entendemos agora que todos os dias são necessários para adorá-lo, não somente os dias de culto que a nossa igreja local tem, mas sim todos os dias, a todo momento, em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos adorar ao Senhor, podemos louvar o seu nome, podemos estar em oração a Ele, pedindo, clamando e adorando. Agora nós queremos também observar o segundo ponto, que é sozinhos, isolados, mas não sozinhos. Este é o nosso segundo ponto. E para nós entendermos um pouquinho desse ponto, nós vamos ler um versículo de Mateus no capítulo 28, versículo 20, a parte B desse versículo, que diz o seguinte:
palavras que o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele diz: todo poder é me dado no céu e na terra. Ele diz: ide fazer discípulos. Depois, no versículo 20, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E agora a parte foco para nós, na nossa meditação. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vejam só, o nosso segundo aspecto, isolados, mas não sozinhos. Diretamente me veio à mente esse versículo, que o Senhor diz que todos os servos dele, em hipótese alguma, estarão sozinhos. O Senhor garante que ele estará conosco todos os dias. E isso não pode haver dúvida na nossa vida, na nossa mente. Isso não pode nos desmotivar. Isso deve ser uma alegria. O isolamento no mundo todo para conter a pandemia tem levado muitas pessoas a se sentirem sozinhas, se sentirem desesperadas, levando muitas pessoas ao suicídio, muitas pessoas a revoltas, a brigas, a tomarem ações precipitadas, por não terem Jesus Cristo em suas vidas. Realmente, muitas pessoas têm tomado atitudes devido ao desespero e à nova realidade que é a nossa situação, estarmos isolados, porque não se sentem seguras, não se sentem acompanhadas. E isso, infelizmente, é uma realidade em nossos dias. Porém, ao contrário disso, os servos de Cristo, esses contam com a presença de Deus em suas vidas a todo instante. Foi o versículo que nós lemos, o próprio Senhor Jesus nos dizendo que nós não estaríamos sozinhos, Ele estaria conosco. E agora, lembramos também do aspecto quando a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19, que fala o seguinte, que nós somos morada dele. Então, se você está aí acompanhando, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 19. E o versículo diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Então, nós temos a habitação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, pois a nossa vida é o templo do Espírito Santo. E quando nós lemos na segunda carta aos Coríntios também, quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz assim, no versículo 16 do capítulo 6, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós, a partir do momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo, nunca mais estaremos sozinhos. Nunca mais estaremos isolados. Nunca mais nos sentiremos isolados, desprotegidos, mas sim, pelo contrário, seguros, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Pois bem, se você continua isolado, se sentindo desanimado, desesperado por esse novo momento na nossa vida, em nosso país,
Saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer fazer uma mudança nisso, na sua vida, te dando proteção, te dando auxílio e estando contigo ao teu lado. Sentir a presença de Deus em nós possibilita ao crente confiar nele nesse período difícil, pois ele garante esperança mesmo na escuridão da pandemia. Então, muitas vezes perdemos a esperança porque não sabemos o que vai acontecer mais para frente e nem quando essa pandemia irá passar. Mas uma coisa nós temos certeza, que aqueles que creem em Jesus Cristo, eles têm uma esperança nesta vida e na vida futura. Muito bem. O terceiro ponto que eu gostaria de meditar com vocês, diz assim: cultuar a Deus em casa, em família. E para essa nossa meditação nesse item, nós vamos ler o texto de Josué, no capítulo 24, e o versículo 14 e o 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Que diz assim: Josué, ele fala ao povo e renova a aliança entre o povo e Deus. E ele diz da seguinte forma: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses nos quais serviram vossos pais, da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais, da além do Eufrates, da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele coloca, podemos dizer, o povo contra a parede, para que eles tomem uma atitude definitiva, e que é uma atitude que muda o rumo das vidas, da vida daquele que toma uma atitude, uma decisão como essa. Josué fala para o povo de Israel: vocês podem agora, nesse momento, fazer o que quiserem, podem até servirem outros deuses, mas saibam de uma coisa: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O povo conhecia quem era o Senhor Deus, o povo tinha esse entendimento e tinha a Torá, os profetas, no caso Moisés, e agora Josué orientando e ensinando o povo. E agora Josué faz uma decisão, toma uma decisão e faz com que o povo também decida por si só: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a atitude de Josué. E o que isso tem a ver com nossos dias hoje? Pois bem, o nosso item, cultuar a Deus em casa, em família, é exatamente isso. Josué, ele tem firme e é muito convicto da sua decisão de servir ao Senhor, e sabe das consequências que isso tem, e sabe dos benefícios que isso traz, e queria isso para a vida de todo o povo, assim como para a vida da sua família. Agora eu te pergunto, e você? Também quer isso para a sua vida e para a vida de sua família? Cultuar a Deus em família é um privilégio. Nós temos hoje o privilégio de fazermos diferente. E precisamos fazer diferente. O cultuar no lar
tem uma importância essencial para a família. Produz resultados positivos na vida de todos os integrantes, crescimento e firmeza espiritual, resultados imediatos e futuros. Conheço muitos cristãos que se renderam aos pés de Cristo em um culto no lar. Eu sou um exemplo disso. Então, gostaria de mostrar a importância que tem o cultuar a Deus em casa, estando principalmente nesses dias em isolamento, em plena pandemia, em todo o mundo. É uma oportunidade em que às vezes muitos cristãos desprezam e negligenciam. Não têm esse hábito de fazer. E às vezes alguns fazem e às vezes o fazem de maneira errada. Josué tinha em mente a importância disso. E mesmo se o povo tomasse qualquer outra decisão de adorar qualquer falso deus, ele tinha pronto e firme que continuaria adorando ao Senhor juntamente com a sua família. Se você conhece ao Deus que Josué conhecia e que a palavra de Deus nos mostra, nós devemos cultuar a Deus juntamente com a nossa família. A família é o bem mais precioso que nós temos. Cultuar ao Senhor no lar mostra aos filhos a importância que é adorar a Deus. Os filhos estarão aprendendo do Senhor desde cedo, sendo evangelizados, crescendo e sabendo a necessidade de ter Deus, sendo prioridade no lar e na vida. Vejam, às vezes você tem aquela preocupação de vir aos cultos no domingo, que é o principal dia de culto público, e não quer deixar passar de vir adorar a Deus nesse dia, o que é muito importante, o que é essencial para a vida de todo cristão. Mas a família é um aspecto muito importante em que Deus quer que você preze isso para a sua vida e a vida dela. A família é um aspecto pequeno de uma igreja. Se você entende esse aspecto, você pode cultuar a Deus juntamente com a sua família, porque fazê-lo é essencial. Agora, quando você menospreza essa importância que é o cultuar a Deus em família, a sua família cresce despreparada e cresce tendo visões às vezes distorcidas de quem é o Senhor Deus. E o Senhor Deus quer que nós o conheçamos na sua plenitude. Quer que cada dia nós cresçamos em graça e conhecimento da sua palavra, conhecendo mais quem é esse Deus que nos ama e que fez tudo por nós, por amor a nós. Então, adorar a Deus em família traz resultados imediatos e futuros. É importante. Todos os personagens da Bíblia, que nós temos grandes exemplos, eles cultuavam a Deus. Josué é um exemplo, não somente ele, mas todo o povo. Josué tinha esse pensamento que todo o povo deveria adorar ao Senhor, conhecê-lo quem é, respeitá-lo, honrá-lo, porque assim o Senhor continuaria abençoando a eles, assim como também abençoa a nós hoje, em nossos dias. Muitos exemplos de crentes que se converteram ao Senhor Jesus têm sido no culto familiar. O meu é um exemplo disso. Eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo num culto de família. Às vezes, e eu tenho visto muitos crentes, muitas famílias, tendo a sua família toda na igreja, mas às vezes os seus filhos longe dos caminhos do Senhor, porque não tiveram aquele culto especial, aquela oportunidade que poderiam ter em sua casa, fazendo culto familiar.
Por isso eu chamo então a responsabilidade para o chefe do lar, o sacerdote do lar, que você tenha em mente que a família que o Senhor Deus te concedeu é sua responsabilidade ensiná-la nos caminhos do Senhor. E o resto o Senhor Deus fará. Lembre-se também que educar os filhos nos caminhos do Senhor e ensiná-los é dever dos pais. Não seja negligente e nem desobediente na educação espiritual de sua família e dos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Gostaria então agora de concluir esses 3 aspectos que nós temos falado um pouquinho, de forma que quando adoramos a Deus e cultuamos a Deus todos os dias, com certeza o faremos melhor e com mais prazer na adoração pública no domingo, juntamente com a igreja. É aquilo que nós temos falado, que se você se prepara todos os dias, lendo a palavra do Senhor, meditando, orando, louvando a Ele, independente de onde esteja, no ônibus, no trabalho, na escola, no caminho, você com certeza no domingo terá mais disposição e mais prazer de estar louvando e adorando ao Senhor, porque Ele é merecedor. Com certeza, essa adoração semanal será notório a todo visitante que estará vindo ao templo nos visitar. Ele com certeza irá notar a alegria e o prazer que estará no coração de cada um, quando cada um tem o comprometimento de estar servindo e agradando ao Senhor todos os dias da sua vida. Gostaria de dizer também que o salmista, o versículo chave que nós lemos do Salmo 122, versículo e o verso 1, que diz, o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa alegria que o salmista tinha de ver e também dele ir, pois ele ia adorar ao Senhor na casa do Senhor, nós também possamos ter essa alegria todos os dias, mesmo nesse período de isolamento, que não podemos ir ao templo junto com a igreja adorar ao Senhor, mas que nós tenhamos essa alegria, porque temos esse privilégio de adorar o Senhor em casa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Esse é um privilégio que todo servo de Deus tem, e não podemos desprezá-lo. Louvar ao Senhor Deus pelo que Ele faz é de suma importância, porque Ele reconhece e fica agradecido quando nós fazemos isso. Adorar ao Senhor pelo que Ele é, mostra que nós conhecemos ao Senhor, que Ele é um Deus de amor, um Deus soberano, Criador de todas as coisas. Que você possa ser despertado para esse momento de adoração, todos os dias na sua casa, enquanto nós estamos impossibilitados de o fazer no templo, juntamente com toda a igreja. Que Deus abençoe o seu coração, que essa palavra tenha falado contigo, falado ao teu coração, despertado a tua mente, que você possa meditar nos versículos que nós lemos e que o Senhor Deus continue a te abençoar grandemente a sua vida todos os dias. Amém.